Quero pedir permissão para vocês de não me apresentar muito, porque eu queria falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração já. Por isso não quero nem introduzir a palavra. Nós estamos diante de um desafio. Depois de muitos e muitos anos, onde o Evangelho para nós, como país, se tornou um lugar de conhecermos como melhorar de vida. Se tornou um lugar de conhecermos como vivermos um pouco melhor. Se tornou um lugar para que nossos casamentos sejam bem estruturados. Se tornou um lugar onde nós temos princípios para abençoar e cuidar bem dos nossos filhos, das nossas finanças, da nossa profissão, da ética, das nossas amizades, das nossas expressões sociais, artísticas. Quando entrei, já tinha começado essa música, e eu não tenho como falar de outra coisa. Porque quando Jesus foi questionado sobre os seus discípulos, eles perguntaram para Jesus dessa forma: os discípulos de João Batista jejuam, os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos são os comilões. Eles não estão jejuando. E Jesus respondeu: não é correto que eles jejuem enquanto o noivo está presente. Dias, porém, virão em que o noivo será tirado. Então jejuarão, então lamentarão, então clamarão. Dias, porém, virão onde o noivo será tirado. Nesses dias, quando o noivo não estiver com eles, eles vão jejuar, eles vão orar, eles vão chorar. Temos sido impactados por Deus, porque nos descobrimos chorando pelos motivos errados. Nós choramos pelas dores dos nossos filhos, nós choramos pelas dores do nosso casamento, nós choramos pelas dores da nossa nação, nós choramos pelas dores das injustiças sociais no mundo, nós choramos por tantas coisas. Quem chora porque o amado não está aqui? Quando é que nós choramos de desejo por ver o nosso amado? Sim, a Bíblia diz: dias virão onde os meus discípulos vão jejuar, vão chorar, vão lamentar, porque eu, o noivo, não estarei presente. E a noiva tem chorado por tantos motivos, e muitos deles, motivos corretos, motivos honestos, motivos nobres, motivos preciosos. Mas tem um lugar mais alto que esse. Tem um lugar de desejo, tem um lugar de paixão, tem um lugar de amor, tem um lugar de intensidade. Querido, Jesus volta, Ele vai se revelando no tempo, e Ele se revela como Senhor, e nós vemos isso com clareza. Nós vemos isso desde o princípio da nossa salvação, Romanos 10, 9 e 10, quando Ele vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. E nós entramos na vida cristã através da revelação do senhorio de Cristo nas nossas vidas, e é isso mesmo. Vemos os apóstolos dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo. Antes, vamos lá no começo, nós vamos ver Josué se apresentando: Josué, servo de Moisés, servo do Senhor. Nós entendemos o senhorio de Cristo, Jesus como Senhor, Deus como Senhor das nossas vidas.
Ah, mas nós queremos ir num lugar mais profundo. E nós aprendemos, e a partir dos anos 80 no Brasil isso foi muito forte. Começamos a entender Deus como nosso Pai. E começamos a enxergá-lo como Pai. E aí por que enxergamos? Porque a palavra diz, João 1 vai dizendo para nós, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos ver ele dizendo que nos chamou das trevas para o reino do Filho do seu amor. E fomos crescendo no entendimento dessa proximidade, dessa imanência, dessa intimidade com Deus. Sim, um Deus transcendente, enorme, gigantesco, sobre todas as coisas, mas um Deus próximo, um Deus de amor, um Deus... Mas sabe, queridos, a Bíblia não diz que Jesus voltará para os seus servos. A Bíblia não diz que Jesus voltará para os seus amigos. Também é uma revelação, né? Não vos tenho feito apenas servos, mas amigos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas Ele revela aos seus amigos. Temos revelação dEle como nosso amigo, temos revelação dEle como nosso Pai. Mas Ele não volta para amigos, Ele não volta para servos, Ele não volta para filhos. A Bíblia diz que Ele volta para uma noiva apaixonada. Então eu sei que é quase um escândalo, se cantássemos essa música 20 anos atrás, talvez algumas pessoas zelosas pelo Senhor se levantassem e saíssem. Não posso falar de um Deus tão digno e maravilhoso, tremendo, como um amante, como um marido, como um noivo. Mas a palavra diz que Jesus vai voltar para duas coisas: vingar a noiva perseguida e implantar o reino. Nós temos um desafio nesses dias. Nós vivemos um tempo de um evangelho, não é um evangelho, de uma mensagem, vou colocar dessa forma, de uma mensagem antropocêntrica, de uma mensagem onde o centro é o homem, de uma mensagem onde o centro somos nós, e nós vamos nos servir do cristianismo, nós vamos nos servir da igreja, nós vamos nos servir das amizades, nós vamos nos servir do ambiente social gerado numa comunidade cristã. Nós vamos nos servir de princípios, nós vamos nos servir de cuidado com nossos filhos, nós vamos nos servir de relacionamentos. Mas eu queria desafiar a mim mesmo e desafiar você a olhar de uma forma mais profunda para qual é o verdadeiro desafio de Deus para nós nesses dias. O paradigma deixa de ser o que a igreja pode fazer por mim. Sim, o que a igreja pode fazer por mim? A igreja pode me suprir socialmente, a igreja pode suprir mesmo princípios para todas as áreas da minha vida. A igreja pode se tornar um lugar de networking. Nós temos redes de trabalho e nós começamos a funcionar bem juntos. Temos pessoas com os mesmos princípios, com a mesma ética, podemos fazer negócios, podemos fazer tantas coisas. A igreja funciona como um lugar de liberação do nosso peso no coração, para alguns quase uma catarse, um lugar de sair um pouco da realidade do dia a dia e se conectar com um nível mais elevado. Nós pensamos que a igreja pode nos servir com princípios de finanças e, quando necessário, até com auxílio uns aos outros nas nossas finanças. Tudo é bom, tudo é desejável, tudo revela amor. Mas não foi para isso que a igreja foi criada. Todas essas coisas são benefícios conexos ao fato de vivermos juntos. Jesus veio à terra para revelar o Pai. A palavra de Deus diz que toda a criação anseia a manifestação da glória de Deus, que em nós há de ser revelada. Toda a criação, Romanos 8, 18 a 20, vai falar da revelação da glória de Deus nas nossas vidas, da revelação da glória de Deus através de nós. Eu e você fomos criados, queridos, para revelar a glória de Deus. Eu já vou ler um texto e estruturar.
Mas eu queria desafiar você primeiro e a mim mesmo. Qual é o nível de paixão, de desejo? Porque a palavra diz que chegaria um dia onde nós íamos chorar pela falta da presença física dEle, porque Ele não está aqui. Algo não está bem, queridos. Ele ainda não está conosco. Algo está pior ainda. Alguns momentos nós não sentimos falta. Algo não está bem. Jesus ainda não está em carne conosco. Algo está pior ainda. Passamos dias da nossa vida onde aparentemente Ele não faz falta. Ah, mas Ele está conosco, Ele está no nosso coração. Minha esposa viajou. A última vez que vocês me viram, há 2 dias ela tinha viajado. Ela ficou 2 meses fora, num projeto com a nossa filha. E ela estava no meu coração. Mas, sinceramente, eu queria que ela tivesse mais do que no meu coração. Jesus está no meu coração, Ele se manifesta através da sua vida na minha, através do relacionamento, através da igreja. Mas tem um nível de desejo que falta ainda para a igreja. E eu não estou falando para a Ágape, eu estou falando para a comunidade cristã, lá de Pato Branco. Eu estou falando para a igreja na terra. Tem um nível de paixão, tem um nível de desejo que antes de nós chegarmos nesse lugar, nós não vamos ver qual é o sonho de Deus para as nossas vidas. Nós nos entregaríamos para alguém que sentisse falta de nós, como nós sentimos falta de Cristo? Nós abriríamos mão da nossa própria vida para alguém que nos desejasse todos os dias, assim como cada dia eu desejo Jesus? Eu não posso imaginar que eu possa desejá-lo menos do que eu possa desejar alguém ou ser desejado por alguém na terra. Tem um nível de desejo mais alto, que se nós quisermos revelar a glória de Deus nessa terra, nós vamos ter que descobrir. Tem um nível tem uma intensidade, tem um desejo, tem algo maior, tem algo mais profundo do que qualquer coisa que nós já tenhamos vivido. Eu não estou desprezando aquilo que vivemos, mas eu estou dizendo, se já tivéssemos atendido o nível de desejo, de paixão, de busca pela presença dEle, Ele já estaria entre nós. Tudo que falta, queridos, para essa terra ser impactada pela presença de Jesus voltando, depende da igreja. Ah, mas tem muitas coisas para acontecer na terra. Todas as coisas vão acontecer. Quando a noiva estiver pronta, tudo a seu tempo vai estar lá. Ele é um noivo atencioso. A noiva não vai estar pronta na igreja esperando, e ele vai ficar, agora lembrei, vou contratar o buffet. Agora lembrei, vou contratar uma decoração. Agora, a seu tempo, quando a igreja estiver pronta, todas as coisas vão estar no seu lugar. Quando a igreja estiver pronta, tudo vai estar no seu lugar. Quando a igreja estiver pronta, tudo vai estar no seu lugar. Mas deixa eu fazer uma confissão. Preciso confessar vergonhosamente uma coisa para vocês. Durante muitos anos, quando as pessoas falavam muito, mas e Jesus, e a volta de Jesus, e o fim dos tempos, e as coisas, como vão acontecer? Eu dava uma respostinha assim tão inteligente. Eu dizia assim, olha, tem tanta coisa na Bíblia que eu já entendo completamente, e eu ainda não consigo pôr completamente em prática, vou me preocupar com o que eu entendo mais. E quando eu conseguir, aí eu vou me preocupar com essas coisas que eu ainda não entendo. Quando eu conseguir, quando eu já colocar, querido, eu nunca consegui. Porque não tem como você acertar um alvo que você não sabe aonde está. Não tem como. O cristianismo sem paixão pode segurar a nossa geração, quando ela é uma geração cheia de princípios
cheia de vontade de acertar, cheia de coisas nobres. Mas, queridos, os nossos princípios, a nossa vontade de acertar, não tem o poder de manter os nossos filhos na igreja. Não tem o poder para as próximas gerações. Não tem o poder, porque tem muita paixão concorrente aí fora. Tem muitos desejos concorrentes. Tem muitas oportunidades que nem tivemos. Se nós apresentarmos um evangelho letra, um evangelho, olha aqui que legal, olha que bonitinho esse personagem, aquele personagem. Nossos filhos vão crescendo e a gente vai dizendo para eles, olha, quem tem Jesus é feliz. E ele começa a conhecer pessoas que são felizes e não andam com Jesus. Aparentemente aquelas pessoas são felizes. Ah, mas quem tem um casamento com Jesus, essas pessoas têm um casamento eterno e é assim. E as pessoas começam a descobrir que na prática, pessoas que andam na igreja, que são as referências deles de quem anda com Jesus, têm problemas. Alguns não andam junto para sempre. Mas quem tem Jesus tem os princípios de Deus e vai se dar bem na vida. E a pessoa vê pessoas, eles começam a crescer e começam a descobrir pessoas com princípios, que têm problemas financeiros, que têm dificuldades, e começam a olhar também e ver pessoas que não têm princípios e que são... E começa uma pergunta lá dentro, será que, se essa partezinha que papai e mamãe me explicaram não foi bem verdade, até onde tem verdade? Até onde eu devo continuar? Até onde eu posso confiar? Sim, nós podemos criar uma teologia para explicar o nosso fracasso. Nós falamos, não, é pela fé, você não enxerga, mas é assim, você acredita. Mas, querido, a fé confirma a razão, ela não subtrai a razão. Graças a Deus, nossos filhos vão enxergar. Graças a Deus, o cristianismo que nos serviu talvez não sirva para eles, porque o Senhor quer se revelar mais profundamente. Nós precisamos redescobrir o que é uma vida apaixonada. Lembram de Ana? Aquela mulher que estava aos olhos de Eli, o sacerdote da época, bêbada de desejo por um filho. E ela chorava, e o profeta olhou para ela e disse, ei, aparta de ti o teu vinho, porque você já está bêbada essa hora, mulher. E ela, olha, eu não estou bêbado, meu coração está angustiado, porque eu desejo alguém que não está comigo. Lembra da oração de Raquel? Dai-me filhos, dai-me filhos, dai-me filhos, senão eu vou morrer. Eu vou morrer se eu não tiver filhos, eu vou morrer, porque eu desejo. Algumas coisas na palavra de Deus só aconteceram depois de longas esperas. Algumas coisas só aconteceram depois de um tempo de esterilidade. Quantos homens de Deus na Bíblia? Quantas mulheres de Deus na Bíblia viveram um tempo de esterilidade? Porque aquele tempo de privação, ele precede um desejo, e um desejo profundo precede uma revelação. Um tempo de esterilidade produz um desejo, e um desejo profundo produz uma revelação. Não seremos uma geração micro-ondas. Nós aprendemos, nós não esperamos nada. Nós não colocamos a água a esquentar, nós ligamos o kettle. Não vai mais lá colocar, ninguém faz o fogo de manhã, que tem que esperar para esquentar a chapa, que tem que esperar para esquentar a chaleira, que tem que esperar para esquentar a água, que tem que esperar para moer o café. A gente aperta o botão, tem uma máquina que faz a água passar com pressão pela cápsula de cappuccino. E sai cheiroso, e depois de 1 minuto, agora vocês já viram
Como é que a gente fica assim, chega em casa com muita fome, e tem uma bendita de uma lasanha que leva 8 minutos, é inconcebível, 8 minutos no micro-ondas. E a gente liga lá no micro-ondas e fica na frente. E fica. E quantos aqui já não serviram a lasanha e tinham uma abinha gelada ainda? Pura alminha doente, que não pôde esperar nem aquecer. A gente fica ali, porque nós estamos acostumados põe a mão, funciona, aperta o botão, vem pronto, vem rápido. Aí fala assim, então tá, então eu quero Jesus, vamos lá, como é que faz? Joelha, põe a mão no coração, diz Senhor Jesus, abra a porta, abri, agora ele entrou, beleza. E agora, o que tem? Qual que é o próximo passo? Quero tudo desse negócio aí, cristianismo, vamos lá. Dias virão em que o noivo será tirado. Então eles vão jejuar. Então eles vão chorar. Então eles vão desejar. Então o noivo vai se manifestar. Não é cafeteira, não é micro-ondas, tem um desejo a ser produzido. Tem um desejo a ser produzido. Sabe, eu concordo com a ideia que o cliente sempre tem razão. Todas as vezes que eu vim a essa igreja, me senti muito elogiado, porque os irmãos disseram que não me conheceram. Então, eu vim nessa igreja dia 8 ou 9 de dezembro. Eu tinha 33 quilos a mais do que eu tenho agora. Então, eu estava com 130, agora estou com 97, então perdi um pedaço. Aí, todas as vezes, aquela vez e essa vez, eu ouvi a mesma palavra e a mesma oração sobre os 5 ministérios. Naquela vez e essa vez, falei, uau, isso é uma coisa tão importante para essa igreja, que todas as palavras que eu ouvi aqui tocaram nos 5 ministérios. E é isso mesmo, porque isso define muita coisa. Então deixa eu voltar. O cliente sempre tem razão, está tudo bem. Agora, o entendimento do que o cliente sempre tem razão faz a gente olhar para a igreja às vezes e pensar, o que as pessoas precisam? As pessoas precisam de ensino, ótimo, damos ensino. Precisam de direção, profetas, muito bem. As pessoas precisam ser cuidadas, serem amadas, serem edificadas, ministério pastoral. As pessoas precisam de fundamentação bíblica. Temos apóstolos que fundamentam biblicamente todas as coisas e dão coerência a todo o processo. E a igreja precisa crescer, ótimo, temos os evangelistas, temos o ministério do evangelista na igreja como um todo. Mas nós, continuando um pouquinho, nós vamos descobrir que os ministérios funcionam para preparar o corpo para o desempenho de toda boa obra, para que todo homem seja apresentado a Deus, maduro, à estatura do varão perfeito. Ok, voltando, eu concordo que o cliente sempre tem razão, o cliente que tem que ser satisfeito em todos os seus desejos e necessidades. Mas quem é o cliente? O cliente não é aquele para quem eu tenho que produzir e entregar um produto? Esse é o cliente, não é verdade? O cliente é aquele que recebe. Querido, o cliente da igreja não sou eu. O cliente da igreja não é o meu bairro. O cliente da igreja é aquele que vai receber o produto. Qual é o produto? Homens
perfeitos, perfeitamente habilitados. O grande desafio dos nossos dias é ser uma igreja que reconhece que ela vive em função de Deus. Que os seus membros vivem em função da vontade de Deus. Que nós nos reunimos como corpo em função do cabeça, Cristo. E que quem tem Cristo como cabeça tem todas as coisas que vão suprir as suas necessidades, porque o corpo produz o seu próprio crescimento, está lá em Efésios 4, né? O corpo produz o seu próprio crescimento, o seu desenvolvimento, mas a noiva precisa ser apresentada para o noivo. Então sim, eu vou ter todas as coisas que eu tenho necessidade, mas eu preciso antes descobrir um lugar de desejo, um lugar de paixão, uma necessidade que grite no meu coração. Você pode abrir a Bíblia comigo no livro de Cantares. Cantares capítulo 5. Diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha, o noivo falando, esposa minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. A noiva falando agora. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. O noivo falando, a noiva volta a falar agora. Já despi as minhas vestes, como vou tornar a me vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? E diz, o meu amado meteu a mão pela fresta da porta, meu coração estremeceu por amor dele. Essa noiva, ela ama. O coração dela estremeceu por amor. Mas num momento específico, esse amor disse, abre a porta para mim, querida. Eu estou com orvalho já na cabeça, eu cheguei à noite. Eu já fiz o meu trabalho, eu fiz o que eu tinha que fazer. Ele chega, ele chama por ela, ele põe a mão para abrir a porta. Mas naquele momento ela pensa, olha, eu já troquei a minha roupa, eu estou com meus pés limpinhos, a minha casa não tem carpê de madeira. A minha casa não tem, né? Na época não tinha passado aspirador, passado paninho lá, né? Sei lá o que acontecia, porque ela não queria colocar o pezinho no chão, batido, porque ela já tinha lavado os pés. Ela tem amor. Ela tem carinho. Mas ela não vai para a porta, porque ela também se preocupa com ela, com a condição dela, com as roupas, com os pés. E o que acontece daí? Eu levantei-me para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Olha só, tinha louvor, tinha adoração, estava tudo aí, estava tudo bonito. Eu abri ao meu amado, mas meu amado tinha se retirado, tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei e não achei, chamei e não me respondeu. Então ela sai pela cidade procurando. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram meu manto, os guardas dos muros. O que ela valorizava? Ela valorizava a roupa, ela valorizava a integridade física, o corpo dela. Qual foi a primeira coisa que acontece? Os guardas acham, os guardas tiram a roupa dela, que ela valorizava, que ela estava, olha, eu estou com a roupa certa agora, eu estou com a roupa de dormir, já coloquei essa roupa, vou trocar de roupa. Ela valorizava, agora ela está apanhando, ela perdeu a roupa, e ela não está nem aí, com a roupa, nem com o seu corpo, nem com os seus pezinhos.
Tudo que ela diz é no versículo 8: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achares o meu amado, lhe diga, eu estou enferma de amor. Eu estou enferma de amor. Filhas de Jerusalém, arrume uma roupa para mim. Ela não diz isso. Filhas de Jerusalém, será que tem um vinagre aí para pôr no costume da época, para limpar as minhas feridas? Será que tem um óleo para untar aqui? Eles me bateram. Será que tem um Dorflex? Filhas de Jerusalém, me arruma um remedinho para dor de cabeça. Não tinha mais dor, não tinha mais vergonha, não tinha mais nada. O que tinha? Onde está o meu amado? 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 Vejam, eu não estou desprezando a necessidade física, eu não estou desprezando a necessidade da vestimenta, mas tem que ter uma hora onde nada mais importa, e a única coisa que importa é: aonde está o meu amado? E continua. Agora as filhas de Jerusalém dizem: ei, o que tem esse homem que os outros não têm? Por que você está aí toda doente de amor? Que frescura! Que tem o seu amado mais do que outros, que tanto nos conjuraste? Aí ela começa a descrever: o meu amado é cândido, rubicundo, ele traz a bandeira entre 10.000, sua cabeça é como ouro mais apurado, os cabelos são crespos, pretos como o corvo, os seus olhos são como olhos das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste, suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, seus lábios são como lírios que gotejam mirra, suas mãos são como anéis de ouro que têm engastes de turquesas, seu ventre é alvo como um marfim coberto de safira, suas pernas como colunas de mármore fundadas sobre bases de ouro puro, o seu aspecto como do Líbano, excelente como cedros, seu falar é suave, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado, tal é o meu amigo, filhas de Jerusalém. Agora, ela lembrou como é o amado. Mas quando ela estava na cama, já vestida, com o pezinho limpo, enquanto medimos quanto custa, não tem paixão em nós para encontrarmos o amado. Enquanto estamos medindo quanto vai nos custar, quanto da minha vida vai custar esse negócio? Quanto tempo vai me custar o meu cristianismo? Quanto eu vou ter que dar da minha própria vida para cuidar de alguém? Nesse momento da minha vida, tem frases que são assim, para nós pastores que andamos bastante com pessoas, são anúncio de futuro desviado. Você quer saber quem vai desviar? Eles dão sinais, eles falam assim: pastor, esse ano, olha, eu não vou estar muito envolvido, porque esse é o ano do vestibular. Aí esse ano eu vou me dedicar, eu vou estudar. Tinha duas pessoas na época nós tínhamos muitas pessoas na época que eu fazia cursinho aqui em Curitiba. E todo mundo dizia: esse ano nós temos que estudar, esse ano nós temos que estudar, esse ano nós temos que dedicar a vida para estudar. Aí eu e um amigo, a gente estudava, mas a gente tinha tempo com Deus, a gente até orava junto de vez em quando, e a gente fazia coisas na igreja, e aí só eu e o Beto que passamos aquele ano, né, Beto? E toda a turma ficou. Era eu e ele lá que orávamos, fazíamos as coisas, e os nossos amigos lá: não, tem que estudar domingo, vamos fazer redação, né? Vamos fazer mais coisas. Esse ano eu estou com um negócio para fechar, esse ano eu preciso me dedicar ao meu trabalho. Sabe o que você está dizendo? Está dizendo assim: olha, esse ano eu já vesti a minha túnica, eu já lavei meu pezinho. Esse não é um ano de me jogar em Jesus. Esse é um ano de cuidar de algumas coisas naturais. Não significa que eu não estou amando Jesus. Até a hora de você pôr a mão no trinco e abrir a porta, e você descobrir que a sua janela de oportunidade já foi embora,
Nós ficamos, você não, eu, qualquer um de nós, temos momentos da nossa vida onde a gente começa a medir qual é o preço. Eu me lembro, adolescente, apaixonado pela minha única namorada, que está sentada ali. Se não dá para vir de carro, vem de carona. Se não, vem de ônibus. Se não tem ônibus, vem de carona. Se não tem carona, vem a pé. A única coisa que você não pensa é não vê-la. E sobre conhecer o amado? Sabe o que acontece? 6. Para onde foi o teu amado, a mais formosa entre as mulheres? Para onde virou a vista o teu amado, e o buscaremos contigo? Sabe o que acontece? Quando a noiva fica apaixonada, as pessoas ao redor começam a buscar o noivo junto com ela. Qual é a estratégia de evangelismo? Uma igreja apaixonada. Qual é a estratégia de evangelismo? Uma igreja que não se pesa. Qual é a estratégia? A melhor estratégia é fogo, é paixão, é intensidade, é vida com Deus. A melhor estratégia de evangelismo é você abrir a porta da sua casa e dizer: olha como é meu casamento, olha como eu cuido dos meus filhos. Não é porque nós somos melhores, é porque nós buscamos alguém que é melhor que nós. E aí ela começa a dizer: eu sou do meu amado, ele é meu. E ela encontra o noivo, ela encontra o seu amado. Ela encontra o seu amado, ato contínuo de desejar mais. Ausências provocam desejos, desejos intensos trazem revelação. Alguém sabia onde estava Jesus? Todo mundo sabia, mas ninguém acessou, até a tempestade começar a ameaçar virar o barco. E naquele momento os discípulos foram até Jesus. Se reuniram os 12 e começaram a cantar: ó mestre, o mar se revolta. O que acontece? Tem coisas na minha vida que ainda são tão importantes, que eu estou perdendo a intensidade no desejo pelo meu amado. Qual é a sua referência? Aonde está o teu equilíbrio? O que na sua vida, se mexer, você perde o equilíbrio? É dinheiro? É profissão? É casamento? É realização profissional? Qual é a sua identidade? Onde está a tua identidade? Onde ficam os valores? Aonde estão escondidos os nossos valores? Porque a grande lição de Cantares 5 e 6 é: enquanto qualquer coisa estiver diante, estiver na frente, for mais importante, a minha revelação sobre o filho está limitada. E o melhor que o próprio noivo fez. O que você pensa desse noivo? Por que o noivo permite que a sua noiva amada seja ferida e seja despida? O noivo tem prazer em ver a noiva ferida? O noivo não tem prazer algum em ver a noiva ferida. Mas esse noivo, ele vem para uma mulher, não para uma menina mimada. E se o único caminho para uma menina mimada se tornar uma mulher for apanhar dos guardas, que assim seja. A noiva não mede o preço, ela se derrama, porque o seu amado é belo e ela está enferma de amor. Tem sentido cantar? Dança comigo, ou vem dançar, eu conheço uma letra diferente. Tem sentido falar, dança comigo, mas será que tem sentido pessoalmente para mim? Será que eu entendo o que eu estou cantando? Eu falo dança,
comigo? Ou será que eu danço? Isso me move, tem alguma paixão em mim? É só a música, é só a letra ou tem? Ela me lembra que eu não estou com ela agora. A música me lembra que eu não estou com ele agora. Dias virão em que o noivo será tirado e os meus discípulos vão jejuar, vão chorar, vão lamentar. Quando é que a igreja lamentou? Porque Cristo ainda não está com ela. Quando é que nós choramos? Eu não estou dizendo que não é correto chorar pelas necessidades humanas. Nós choramos pelas crianças com fome, temos que continuar fazendo. E mais que chorar, temos que fazer o que pudermos para levar comida para as crianças. Mas uma igreja não chora pela ausência do amado. Quando tiver o amado aqui, queridos, as crianças vão ter alimento. Quando o amado estiver conosco, os casamentos vão estar funcionando perfeitamente. Quando o amado estiver conosco, os filhos não vão se perder. Quando o amado estiver conosco, tem suprimento para nós e para os que estiverem ao redor de nós. Quando o amado estiver conosco, porque choramos pelas nossas dores, mas não choramos porque o amado ainda não está conosco. Que oportunidade! Eu amo essa igreja. Vocês não têm ideia quanto ela está no meu coração. Eu amo vocês como igreja. Igreja é um grupo de pessoas. E eu amo essa igreja e eu amo o sonho de Deus para essa igreja. Vocês têm uma grande oportunidade. Uma oportunidade de ser uma igreja das raras, que o centro não é a necessidade humana, mas é a revelação de Cristo na vida do homem. Vocês têm a oportunidade de não fazer uma igreja do gosto do seu prazer, porque Isaías 55:8 diz: os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. No começo desse Isaías 55 diz assim: por que vocês gastam seu dinheiro naquilo que não é pão, o seu suor naquilo que não pode satisfazer? Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Por que vocês gastam seu dinheiro? Em outras palavras, por que vocês se esforçam em coisas que não vão suprir vocês para sempre? Obrigado. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Satisfação é um lugar de plenitude. Você já descobriu que se você tem o desejo de um carro, e você trabalha, e você se esforça, e você compra aquele carro, algum infeliz faz um modelo novo? Coloca um super GPS lá que dirige sozinho, o teu não tem. Então, o carro não pode satisfazer. Você já descobriu que quando o seu relacionamento com a sua esposa está maravilhoso, um filho ainda pode ficar doente e apesar de estar maravilhoso, você queria trocar tudo para cuidar do filho? Ou se o filho está bem, a família vai bem, aí você tem uma situação com seus pais, você precisa ajudar, você precisa cuidar. Não tem nada na vida que satisfaça o homem permanentemente. Se não satisfaz, está ali. Por que você gasta seu dinheiro no que não é pão? Seu suor naquilo que não pode satisfazer? Agora, quem é pão? O que é pão? Eu sou o pão do céu. Por que nós gastamos o nosso esforço como comunidade naquilo que não é a revelação de Cristo? Por que nós gastamos? Depois que tem a revelação de Cristo, querido, pode ter todas as coisas. Antes da revelação de Cristo em mim, nada pode satisfazer. Ontem nós estávamos com os líderes de casais, pensando um pouco, e nós estávamos falando para eles, o pior mal que nós podemos fazer para um casal, é quando os dois estão lá orando, Senhor me ajuda, porque eu tenho um problema no casamento, e o problema no casamento é o maior motivador da oração daquele casal.
Então fala, não ajuda eles, porque no dia que eles viverem bem, para de orar. Deixa lá, que é melhor chegar no céu com o dente quebrado do que não chegar. Faz sentido? Infelizmente faz sentido. Porque quando a nossa busca é por uma necessidade, o suprimento da necessidade encerra a busca. A menos que a minha necessidade seja de intimidade com Cristo. Essa é a única oração que nunca precisaremos parar de fazer. Porque até pela volta de Jesus a gente vai orar até Ele chegar. Mas por uma vida de intimidade, aquilo que é pão, aquilo que pode satisfazer. Haverá uma igreja em Curitiba que manifesta a glória de Deus, porque decidiu que a sua felicidade é subproduto de cumprir uma missão, e não é a sua missão. A missão da igreja não é fazer membros felizes. A missão da igreja é cumprir o seu chamado na terra. A Bíblia diz que a criatura e a criação geme, aguarda a manifestação da glória de Deus, que em nós há de ser revelada. Quando a glória de Deus é revelada em mim? Quando eu desejo mais do que qualquer outra coisa. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu me amas, Pedro, eu amo. Tu me amas mais do que esses outros? Então Pedro se entristeceu por novamente ter lhe perguntado. Então falou, vai Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A gente sempre pensa, então, se eu amo, eu apacento as ovelhas. E esse pensamento é correto, mas eu queria propor outro pensamento para você. Se você não amá-lo intensamente, não vá tentar cuidar das ovelhas, porque você não está apto para isso. O que me torna apto para qualquer coisa nessa vida é a revelação do amor de Deus no meu coração. Se Pedro ama de verdade, ele está apto para apacentar. Se eu amo a Cristo de verdade, eu sou apto para apacentar a minha esposa. Se eu amo a Cristo de verdade, eu sou apto para ser próspero nos meus negócios. Se eu amo a Cristo de verdade, eu sou apto a cumprir a missão. Mas se eu não amo, fala, Pedro, eu preciso de uma garantia para que você tenha êxito em qualquer outra coisa, em qualquer obra do ministério. Qual é a garantia? Eu preciso que tu me ames mais do que os outros. Pedro, eu quero tirar você do lugar comum. Ágape, assim diz o Senhor. Vocês querem no modelo de profecia tradicional ou extra forte? Eis que te digo, Ágape, se você puder me amar mais, eu vou pôr você para cuidar das minhas ovelhas nessa terra. Se eu for o teu primeiro desejo, diz o Senhor, não vão faltar ovelhas para serem cuidadas. Você vai cumprir o teu ministério e você vai apresentá-las diante de mim, perfeitos, perfeitamente habilitados, maduros, à estatura de Cristo. Quantas ênfases a igreja já viveu? Quantas ênfases boas a igreja já viveu? E quantas a igreja já perdeu? ênfase da missão social. Vamos lá, fazer missão. A igreja foi indo, quando pensou que estava abraçando Jesus, estava abraçando Hugo Chávez. Ai, que dureza. ênfase no discipulado. Agora, eu não estou tirando o valor da missão, tem que ter missão, mas será que é só isso? ênfase no discipulado. A gente foi discipulando, até que o discípulo comeu uma mortadela no lugar de comer coxinha. Não, isso não. Você tem que pensar assim. Como eu tenho que pensar? Discipulador, eu posso viajar? Não. Hoje pode, deixa eu ver. Urim, Tumim.
aperta o botão, peitoral do sacerdote, cadê? E o discipulado foi, gente, eu amo o discipulado é o caminho que Jesus ensinou. Eu não estou falando contra o discipulado, eu estou falando que quando uma ênfase fica sozinha, ela vai dar problema. Vamos para o monte, vamos orar, vamos criar um monastério. Lá ninguém incomoda a gente. E a Bíblia diz que nós somos transformados conforme contemplamos a Cristo. A igreja desse século não sabe o que é contemplar. Porque cada 30 segundos entra um novo anúncio. E você tem que clicar no xizinho para conseguir continuar lendo aquilo que você estava querendo ler. Não é assim? Nós somos a geração pop-up. Se não abrir uma janela lá, abre na nossa cabeça. O pastor está falando, ele fala essas besteirinhas e abre um monte de janelinha. Plim, 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 você lembra, né? Agora coxinha, PT, será que ele está falando nisso? Será que ele está falando naquele pastor do Hugo Chávez? Vai abrindo as janelas, você tem que pôr um bloqueador de pop-up no culto, para você conseguir ficar. E a Bíblia diz que é quando nós contemplamos a Cristo, que nós somos transformados de glória em glória. Não tem outro instrumento bíblico de transformação do homem, nem o relho funciona, só a contemplação de Cristo. Porque Cristo revela o Pai. Lembram do pedido de Felipe? Acertei, amor? Senhor, mostra-nos o Pai, porque isso nos basta. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda não me têm conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus estava na terra para revelar o Pai. A igreja está na terra como continuidade do ministério de Cristo, Ele é o cabeça. A igreja está na terra para revelar o Pai na terra. Enquanto eu faço a minha missão, eu sou feliz, eu sou próspero, eu tenho dinheiro, se der. Porque isso não é um valor para mim. E estou feliz se der. E vai tudo bem. Mas se ele bater na porta, você está pronto a jogar fora? Na verdade, eu preciso perguntar para vocês com imenso respeito. Você já aceitou que você tem uma missão pessoal, além de ser feliz? Você está nesse lugar, porque esse lugar é uma bomba nas mãos de Deus para destruir fortalezas. Se amar mais, tenha condição. Tenha conjunção, subordinado. Se, condicional. Se tu me amas, Pedro. Se tu me amas. Se. Então, o diamante, o cristal tem muito valor, mas precisa ser conduzido com zelo, porque é fácil quebrar. É muito fácil cedermos aos nossos desejos. É muito fácil ter prazeres secundários que nos roubam. Então eu quero que em mim todo prazer que me diverge da busca de Cristo seja tirado, ainda que lícito. Todo prazer que substitui o desejo por Cristo na minha vida, ainda que lícito, precisa ser deixado de lado. Não é que você não pode ter prazeres, você não pode ter substitutos. Qual é a área da sua vida que, se mexer, você desestabiliza? É o meu tempo com o Senhor. Porque sem a revelação de Cristo no meu dia, não tem vida para mim. Pode ficar com a sua roupinha, pode ficar com o seu pezinho limpo. O que me deixa estável é a minha roupa.
é o meu pé limpo, vem para fora apanhar, vem para fora perder a veste, porque nós temos a necessidade de perder tudo que substitui a presença de Cristo em nós, tudo que substitui a presença de Cristo em nós. Eu quero terminar Jesus não foi um homem digno de pena. Eu não gosto daquela palavra que a gente usa para isso. Jesus não foi um pobrezinho. Jesus não foi um infeliz. A música diz que foi, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Jesus, Rei do Universo, decide vir para a Terra por uma missão. E eles pegaram ele, fizeram injustiças contra ele. Eu tenho ensinado os pastores lá em Pato Branco, falar assim, quando a pessoa mentir sobre você, quando a pessoa injustiçar você, quando a pessoa abusar de você, melhore, porque quando você não precisar mais desse tipo de lição, as pessoas não vão mais fazer isso. Mas aquela pessoa foi injusta com o pastor João. Ótimo, de alguma forma ele precisava, né? Deve estar orgulhoso. Mas foi injusto com o pastor Juliano. Ótimo, o que Deus quer tratar comigo? Porque quando nós não precisamos mais ser injustiçados, ninguém mais faz injustiça com a gente. É assim mesmo. Que Deus precisa usar as coisas para nos mover de vez em quando, para a gente crescer. Então, ótimo. Jesus não foi... pobrezinho. Olha, gente, a apresentação cultural da religião é Jesus impotente na manjedoura, Jesus impotente na cruz e Jesus distante no céu. Essa é a apresentação tradicional. Onde está Jesus? No evento da manjedoura, no evento da cruz e lá no céu. Jesus não foi submetido a nada. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida, eu dou a minha vida. Eu tenho uma missão e eu vou cumprir a missão. Vou cumprir a missão. Filipenses 2, 3 em diante diz assim: nada façais por partidarismo ou contenda. Não atende cada um para o que é propriamente seu, antes cada qual para o que é do outro. De sorte que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve o ser igual a Deus, coisa a qual se devesse aferrar. Esvaziou a si mesmo. Ninguém que tem pena de si mesmo vai terminar cumprindo a missão. Jesus esvaziou a si mesmo. A gente olha para Hebreus 11, vai falando, pela fé esse teve milhares de filhos, pela fé esse ofereceu seu filho, pela fé, e termina dizendo, alguns pela fé, sendo torturados, não aceitaram livramento, entendendo assim obter melhor ressurreição. Ninguém estava torturando aqueles homens, eles estavam dando a sua vida. Mas continua, Hebreus 12, último texto, se você puder abrir para mim, Hebreus 12, 1. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O 2, olhando, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à destra de Deus. O caminho para brilhar nessa terra, querido, não é uma lição e nem uma oração para ser mais próspero, para ser mais feliz, para ser mais saudável, para ser mais bonito. Você aceita
que o Senhor abale a sua igreja para revelar a glória dele? Eu vou mudar e vou perguntar de novo. Você aceita um abalo de Deus na sua vida para que a sua vida comece a revelar a glória? Tenho medo. Ele ama você mais que você mesmo pode amar-se. Nós estamos falando de um pai amoroso, de um noivo amoroso, mas que precisa tirar valores secundários de dentro de nós. Essa igreja vai manifestar o amor de Deus para toda uma geração. Mas não será o lugar mais fácil de se viver. Não será o lugar onde todo domingo você vai para casa com aquele sentimento de que valeu a pena. Vai ter dia que você vai sair daqui mordendo, vai falar: será que é isso que eu quero para mim? Então, amado, agarre-se ao galho, porque tem que dar uma chacoalhadinha nele, para que o fruto que esteja lá seja confiável. Deixe o Senhor abalar o que precisar ser abalado. Nesse dia, você vai ter revelação, e você vai revelar a glória de Deus. Fala com a sua esposa, fala com o seu esposo, fala: por que eu estou na Ágape? Me ajuda a entender o que eu estou fazendo aqui. Me ajuda a entender, porque é por uma missão, não é só porque o pastor é o mais amoroso do mundo. E é. Não é porque ele é fofo. Diz a esposa. Não é sobre isso. É sobre uma missão de vida, revelar a glória de Deus. E para revelar a glória de Deus, queridos, todos nós vamos ser polidos. Vocês ainda me amam? Talvez no dia que as palavras estiverem se cumprindo, vocês não tenham tanta certeza. Mas lá no final, nós vamos ter revelado a glória de Deus.